E aí, pessoal do canal Fluente Um Século, Leroy aqui. Mais um vídeo de alemão com filme, certo? Nesse vídeo eu vou mostrar uma pequena cena muito engraçada do filme Homem-Aranha 2, dublado em alemão. No primeiro clipe que eu vou mostrar vai ser legendado em português e depois vou mostrar legendado em alemão, certo? Então eu vou dar um breve resumo do que acontece na cena, certo? O Peter Parker, ele vai lá na peça da Mary Jane, ver a peça dela porque ela é atriz, né, de teatro, e o porteiro não deixa ele entrar. Isso que acontece, certo? Então, veja aí o primeiro clipe. Schnürsenkel. Vielleicht sollten Sie... Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich will mir das Stück ansehen. Oh, tut mir leid, Sir. Kein Einlass mehr nach dem Beginn der Vorstellung. Das hilft, die Illusion zu erhalten. Ich verstehe. Miss Watson ist eine Freundin. Sie hat mich gebeten zu kommen. Aber nicht zu spät zu kommen. Ich muss diese Aufführung sehen. Ich stelle mich auch... Bitte Ruhe während der Aufführung. Könnten Sie nicht eine... E agora veja com as legendas em alemão. Schnürsenkel. Vielleicht sollten Sie... Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich will mir das Stück ansehen. Oh, tut mir leid, Sir. Kein Einlass mehr nach dem Beginn der Vorstellung. Das hilft, die Illusion zu erhalten. Ich verstehe. Miss Watson ist eine Freundin. Sie hat mich gebeten zu kommen. Aber nicht zu spät zu kommen. Ich muss diese Aufführung sehen. Ich stelle mich auch... Bitte Ruhe während der Aufführung. Könnten Sie nicht eine... E pessoal, de volta aqui, certo? Primeira primeira palavra que o Bruce Campbell, que é o porteiro, fala é Schnürsenkel. Schnürsenkel significa cadarço, certo? É uma palavra meio rara, certo? Meio inútil, não precisa decorar essa palavra, certo? Só é feito de cena mesmo, Schnürsenkel. E a segunda frase que ele fala é Vielleicht sollten Sie. Então, Vielleicht sollten Sie. Então, vielleicht significa talvez, sollten significa dever, né? Aqui ficaria deveria, verbo dever. E Sie significa você do modo formal, certo? Sie é para formalidades, certo? Porque se fosse informal ia ser du, ele ia usar du, certo? Então, continuando. Aí ele pergunta, Kann ich Ihnen helfen? Então, aqui é o que eu percebi, esse aqui aí é com maiúsculo, certo? Acho que eu escrevi errado. O que eu percebi aqui é que ele fala assim, Kann ich Ihnen helfen? Ele meio que contrai esse Ihnen, ele contrai, então meio que fica assim, mas eu não sei se poderia escrever assim, eu acho que não. Mas o que eu ouço, ele fala, Kann ich Ihnen helfen? Né? Isso que ele fala, né? Mas o que ele quis dizer é Kann ich Ihnen helfen? É como ele tá falando rápido, ele fala in. Então é meio difícil de ouvir o nan, né? É Ihnen. Ihnen é formal, significa você. Então, Kann ich Ihnen helfen significa posso te ajudar? Eu posso te ajudar? Então, kann significa poder. Ich significa eu. Ihnen é você no formal. Helfen significa ajudar, certo? Muito fácil. E aqui literalmente ficaria eu posso te ajudar, né? Tem um eu aqui. Aí o Peter responde, ja, ich will mir das Stück ansehen. Então, ich will mir das Stück ansehen. Então, significa sim, eu quero ver a peça. Então, ich significa eu, will significa querer, mir significa eu também, das ein Stück, então a peça, ansehen significa ver. Então, ja significa sim, obviamente.
Então, ja, ich will mir das Stück ansehen. Então, eu quero ver a peça. Outra frase, aí o Bruce Campbell responde. Bruce Campbell é o porteiro, como falei. O porteiro responde, tut mir leid, Sir, kein Einlass mehr nach der Beginn der Vorstellung. Então, tut mir leid significa desculpe, né? Desculpe. Lamento significa. Senhor, Sir. Kein Einlass não há mais entradas. Não permitiremos entradas depois do começo da performance ou da peça performance. Então aqui é bem fácil, né? Certo? Kein Einlass. Kein significa não. Einlass significa entrada. Então, não entrada. Não permitiremos entrada. Einlass significa entrada. Mehr significa mais. Então, não... traduzindo literalmente, significaria não entrada mais. Então, não mais entrada, certo? É isso que ele quis dizer. Então, não permitiremos mais entradas. Então, vou colocar aqui mais significa mehr. Não permitiremos mais entradas. Nach significa depois, nesse contexto, né? Mas, como eu falei, tem vários significados, então não vou grifar esse aqui. Then, begin, né? Begin é fácil, significa começo. Begin aqui, ó. Começa com B e é maiúsculo. Começo der Vorstellung. Então, Vorstellung é peça ou performance, né? Na peça, dentro de uma peça de teatro, os atores, o que eles fazem? Eles fazem performances. Então, do inglês, né? Em português a gente não fala muito performance, né? Eu acho. Então, aí o Bruce Campbell, né? O porteiro ainda continua e ele fala: Das hilft die Illusion zu erhalten. Então, das hilft significa isso ajuda, die Illusion zu erhalten. Então, a ilusão, manter a ilusão, certo? Manter a ilusão. Então, das hilft. Hilft é bem fácil, né? Hilft significa ajudar. Das não tem tradução aqui, certo? Poderia ser isso, né? Mas eu não gosto disso, porque das também poderia significar um artigo, certo? O a, né? O e a é um artigo, certo? Então, das hilft. Então, isso ajuda. Die Illusion, a ilusão. Zu erhalten. Então, manter. Manter significa. Erhalten significa manter. Aí o Peter responde: Ich verstehe. Então, eu entendo. Frase mais fácil, né? Ich verstehe, né? Ich significa eu, obviamente. E verstehe significa entender, certo? Aí ele continua. Miss Watson ist eine Freundin, né? Então, senhorita Watson é uma amiga, certo? Então, ist significa eine significa uma, Freundin significa amiga. Sie hat mich gebeten zu kommen, né? Ela pediu a mim, vírgula, para vir, para eu vir, certo? Então, sie significa ela, hat significa ter, né? E mich significa mim aqui, obviamente. Gebeten significa pedir no passado, certo? No passado, por isso tem um guia aqui. Da onde que veio esse gebeten? Gebeten do verbo bitten, tá? Bitten é passado e gebeten é... Não, desculpa. Bitten é presente, é infinitivo, certo? Presente, infinitivo. E gebeten é passado, obviamente. Por isso estou falando que é passado. Aí zu kommen é bem fácil. Kommen significa vir, certo? E zu não tem tradução, certo? Para, né? Nesse contexto significaria para. Zu significa para. Para vir, né? Para vir. Então, para eu vir. Vou colocar entre parênteses porque é emitido aqui. Porque já fica óbvio que ele ia ir, né? E também para concordar com o português, certo? Mas eu acho que você entendeu. Sie hat mich gebeten zu kommen, né? Ela pediu a mim para eu vir, né? Para eu vir. Aí o porteiro responde: aber nicht zu spät zu kommen, né? Mas não, né? Mas não. Vir tão tarde, né? Vir tão atrasado. Vir tão tarde. Vir tão atrasado. Então, mais significa mais, né? Aber significa mais. Nicht significa não. Zu spät zu kommen, né? Como falei, significa vir, né? E spät significa atrasado, tarde. Vou até escrever aqui. Spät significa atrasado ou tarde. Chegar tarde, pode ser. E é interessante aqui que esse zu aqui, ó, é zu spät. Então ele dá uma intensidade, né? Perceba aqui que o zu, ele dá uma intensidade. Então ele
ele significaria, nesse contexto, né, como eu estou traduzindo, ele teria a mesma função desse tão aqui. Desse tão aqui em português. A gente fala tão atrasado, né? Então, esse tão, ele dá uma intensidade, certo? Ao verbo atrasado, né? Então, ele dá intensidade ao fato dele estar atrasado, né? Então, por isso que fala tsu spät, né? Perceba, assim, que o tsu dá uma intensidade. Mas se o outro tsu, como? Ele não dá uma intensidade. O primeiro tsu, ele dá intensidade, mas o segundo não. Certo? Porque ele poderia abanis spät tsu, como? Você poderia tirar esse tsu, certo? Abanis spät tsu kommen. Essa frase estaria corretamente, estaria certa, certo? Mas o tsu, ele dá uma intensidade, né? Então, traduzindo significaria, mas não tão, vir tão tarde, né? Vir tão atrasado, né? Para a peça, né? Você atrasou. Isso que o porteiro está falando. Ich muss diese Aufführung sehen, né? Ich muss diese Aufführung sehen. Então, significa, eu preciso ver essa peça, essa performance. Essa execução. Aufführung significa peça, execução, performance. Então, muss significa preciso, né? Diese significa essa. Sehen significa ver. E Aufführung significa peça ou performance. Aí ele fala, ich stelle mich auf. Mas ele não completa a frase, né? Como eu não sei o que ele ia dizer, a minha teoria é que ele ia dizer, eu poderia ficar em pé. Isso que ele queria dizer, certo? Porque ele stellen, eu pesquisei, significa, olha aqui, ó, eu pesquisei aqui no Google, Person sich irgendwohin begeben und dort stehen. Então, é pessoa ir a algum lugar e ficar lá. E dort stehen, ficar lá. E poderia significar ir, ficar em pé, se posicionar. Aí uma frase, né? Sich an Fenster ou auf einen Stuhl stellen. Não. Sich an Fenster significa ir para ou ficar perto de uma janela. Fenster significa janela, certo? Auf einen Stuhl stellen significa se posicionar ou ficar do lado, certo? Em uma cadeira, sentar em uma cadeira poderia também significar. Então, stellen, perceba aqui o stellen. Auf einen Stuhl stellen. Stuhl significa cadeira, stellen significaria se posicionar, certo? Ou ficar em pé. Então, essa é a minha teoria, que ele queria falar ficar em pé, certo? Eu ficaria em pé. Mas essa frase não é importante porque eu não sei o que ele ia completar a frase, certo? Então não tem como estudar essa frase. Eu não sei o que ele ia dizer, certo? Aí o Bruce Campbell, ele mostra a placa, né? Tá escrito Bitte Ruhe während der Aufführung, né? Então tá escrito, por favor, silêncio durante a apresentação. Interessante? Então, Aufführung significa peça, né? Performance, apresentação. Então tem vários significados, certo? Então bitte é o mais fácil, né? Por favor. Rua significa silêncio. Während significa durante. De Aufführung, né? Aufführung significa a apresentação, como eu havia falado. A apresentação, peça, performance. Aí o Peter tenta contradizer, né? Resmungar, ele fala assim, Konnten Sie nicht eine... Aí o Bruce Campbell fala pra ele ficar quieto, certo? Então ele queria dizer, poderia você não uma, né? Isso seria essa seria a literal, certo? Porque ele queria um pedido, né? Poderia você fazer alguma coisa assim. Mas como ele não completou a frase, então não dá pra saber o que ele ia dizer, certo? Então essa frase também é meio inútil estudar, mas só por curiosidade. Conta significa poderia, Sie significa você, ni significa não, eine significa uma. Então você não poderia fazer alguma coisa? Ele não dá pra saber o que ele ia dizer. Então esse é o final da aula, espero que tenha gostado. Dê um joinha aí pra apoiar o canal e é isso aí, até o próximo vídeo.